E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Vamos direto ao assunto. Nós temos acompanhado nos últimos dias uma polêmica muito grande envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e manifestantes descontentes com o posicionamento dele, com a atuação dele como ministro do Supremo em si, em como ele tem tocado alguns processos e na atuação dele, principalmente como presidente do TSE. Na opinião de vocês, vocês acham que esses manifestantes estão corretos? Vocês acham que não? Vocês acham que o ministro tem se portado de forma legal, cumprindo e fazendo-se cumprir a lei? Ou vocês acreditam, assim como esses manifestantes, que ele tem extrapolado o limite do razoável, ou tem extrapolado os limites da lei? Eu quero deixar claro aqui que eu acredito que todo mundo tem o direito de se manifestar publicamente, de expressar a sua opinião, desde que essa manifestação ela seja respeitosa. Só que nós também temos que compreender que essa manifestação ela dá-se num ambiente onde o ministro possivelmente estava com seus familiares, seus filhos, esposa. E o que nós temos que condenar, na minha opinião, que eu não concordo, é com uma manifestação de forma desrespeitosa diante e na presença dos familiares dos políticos. Por que eu falo político? Às vezes você pode falar, pô, mas o Alexandre de Moraes ele não é um político. Mas tem uma expressão que diz, prego que se destaca, leva martelada. E nós temos acompanhado que algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes e em si da Corte, STF, têm partido um pouco para a parte política, para o lado político. Nós sabemos que legalmente, constitucionalmente, não é a função do Supremo, mas eles têm tomado essa direção. Então, quando você vê pessoas se manifestando contra integrantes do Supremo, é um sinal muito ruim. Porque para uma democracia saudável, não seria nem bacana que nós tivéssemos os ministros do Supremo com essa exposição toda. O fato de nós sabermos hoje os nomes dos 11 ministros do Supremo e não saber o nome de pelo menos 5 jogadores da seleção brasileira é um péssimo sinal para a nossa lei, para a nossa justiça. Significa que os nossos juízes, nossos ministros estão muito em evidência. E eles têm tomado algumas decisões, tomado a frente de alguns casos que são competências de executivo e legislativo, e não do judiciário. Então, a partir de aí, é natural que alguns manifestantes, que a população comece a esboçar a sua insatisfação com tais medidas. Seja o ministro ou o membro do Supremo gostando ou não. É o ônus e o bônus da coisa. Então, quando se tem ministros tomando decisões que saem das suas atribuições, então não é legal que a gente veja esse tipo de manifestação, mas é totalmente compreensível. Então, se o ministro não quer ser, como se diz, tratado publicamente como um político, então, por regra, ele não deveria e não deve agir politicamente. Então ele tem que agir apenas nos autos da lei. Nós entendemos que o Supremo é uma corte, é uma casa reagente. Ela reage à sua demanda que vem até ela, e não ela ir legislar. Então o Supremo, ele faz-se cumprir a lei. Se alguém o provoca, tudo bem, mas o que nós temos acompanhado nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, não é isso. Nós temos acompanhado e vendo o quê? O Supremo ele tem legislado junto com o Executivo e tomando, em alguns casos, decisões pelo Legislativo. Então isso não é legal, não é saudável para uma democracia. Então é natural que haja esse tipo de hostilização com os ministros e não é nem descabido pensar que possam haver mais. Porém, nós temos acompanhado nesse caso que está havendo uma perseguição, uma cassação
ilegal quanto a esses manifestantes, quanto a essas pessoas que hostilizaram o ministro. Então, aonde está a ilegalidade? A ilegalidade está no ato desses manifestantes ou a ilegalidade está no ato em si do próprio ministro com o seu abuso de poder em cima dessas pessoas? Então, a questão legal está sendo respeitada? Essas pessoas estão tendo os seus direitos constitucionais respeitados? Elas podem ter cometido erros e equívocos? Podem, mas o magistrado, o ministro do Supremo, ele pode cometer ilegalidades em nome dessas tais ilegalidades? Então, para corrigir um erro e um crime, nós vamos cometer outro? Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o ministro está correto em agir dessa forma, de uma forma a perseguir essas pessoas? Ou vocês acham que foram manifestações dentro do normal, do que se vê acerca de um político quando não está indo bem, quando está tomando decisões equivocadas e a insatisfação da população ela vem dessa forma? Ou vocês acham que essas pessoas agiram mal? Aqui eu já vou ressaltar mais uma vez. Eu acredito que essa seja algo normal. Quando se trata da questão política, as pessoas se manifestam com vaias, com reclamações, xingamentos, apesar de eu não ser favorável a isso. Porém, nesse caso do Alexandre de Moraes, o equívoco e o erro que eu acho é no sentido dele estar com a sua família. Então, independente de qual seja o político, qual seja a falha que ele esteja tomando, a sua família não tem nada a ver com isso. Então, eu acredito que essa manifestação, ela não foi, na minha opinião, ela perde o seu sentido quando as pessoas ignoram o fato de ele estar com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, e de que eles não têm nada a ver com isso. Então, o trabalho dele não tem nada a ver com em si, com o seio da sua família. Então, quando a manifestação ela parte para esse lado, para desrespeitar o ambiente que a pessoa está, que ela é muito ruim. Quando você quer se fazer ser ouvido e que suas reclamações possam ser trazidas à luz, ou às vezes você quer até chamar a atenção para um problema que está acontecendo no seu país, ou naquele determinado segmento que você acredita que tem que ser a imprensa, ou alguém de poder tem que ver aquela situação, aí você acaba trazendo atenção de uma forma negativa. Então, trazer atenção para a mídia, para a imprensa, seja quem for, sobre esses exageros judiciais que nós estamos acompanhando nos últimos anos, não tem nada a ver com você chamar atenção para um ato de hostilização ou de manifestação contrária, desrespeitando a família de alguém desse nicho, desse meio que você está insatisfeito. Então, na minha opinião, o ato em si é compreensível, mas o momento e o ambiente eu acho que foi um pouquinho a mais, não deveria em si por causa de sua família. Independente, o político é o político, a família dele é a família dele, nós não devemos atribuir à sua família as responsabilidades que ele toma lá como político. Tá bom, galera? Dá a opinião de vocês, fala o que vocês acham, se eu estou certo, se eu estou errado, vocês concordam com a ação do Alexandre de Moraes, vocês concordam com os manifestantes, vocês acham que eles agiram certo ou agiram errado, há exagero? O que vocês acreditam? Dê a opinião de vocês, comentem aí, curtam, e se gostarem desse tipo de conteúdo, comente também, segue também para que a gente possa ganhar uma relevância na plataforma e assim poder estar trazendo com mais frequência conteúdos e compartilhando essas ideias, tá bom? Eu acredito que política é algo que deva ser discutido, independente do ambiente, é fundamental, tá bom? Então vamos aprender com os erros do passado, vamos estudar para que a gente possa ter uma clareza melhor na hora de escolher os nossos políticos, porque o Alexandre de Moraes ele pode não ser um político, mas ele foi indicado por um político que recebeu o voto popular. Então, eu não diria que um ministro não está lá por 100% por não ser pela vontade popular, porque quem colocou ele lá foi o eleitor da Dilma, do Lula, do PT, que por sua vez traziam
é o Michel Temer como um vice, que foi quem colocou o Alexandre de Moraes lá. Então, ele foi lá colocado lá sim pelo voto popular, indiretamente. Tá bom? Então, que a gente possamos aprender que o nosso voto não é só um voto. O nosso voto, ele tem o poder de, quando somado, trazer uma mudança, seja para o bem ou para o mal da nossa nação, dos nossos filhos, dos nossos netos e nossas gerações futuras. Tá bom? Fique com Deus, curte e até o próximo vídeo, tá bom? Abraço!